Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cíntia, passando aqui para poder falar com vocês um pouco desse caderno de setembro que a gente vai começar agora a partir da próxima semana, tá? Então, primeira coisa, gente, a gente teve uma semana de recesso aí, que foi do começo do mês até o dia 7 de setembro. Então, as primeiras semanas a gente não considerou como atividade, tá bom? Então, por isso que a primeira semana tá escrito recesso. E nós estamos com o decreto até o dia 8 de outubro. Então, até o dia 8, a gente vai continuar tendo aulas em casa, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, quer tirar dúvida, quer conversar, quer explicação, nos procurem, tá bom? Nós, as professoras, todas estamos à disposição de vocês. Esse caderno é um caderno só para todos os quartos anos, como nós já fizemos nos meses passados. Então, esse vídeo pode ajudar você, que é meu aluno, ou qualquer outro aluno do quarto ano, tá bom? Então, vamos lá. A dinâmica vai ser as mesmas, tá? Que a gente tem feito nos últimos meses. Eu vou ler com vocês, semana por semana, e explicar atividade por atividade, tá bom? E aí, caso ainda tenha dúvidas, vocês nos procurem, tá? Então, para esse mês, a gente teve a gente pensou numa dinâmica diferente. Então, qual é a nossa proposta? Nós trouxemos recortes dos livros didáticos de ciências do quarto ano, tá? Para quê? Para fomentar a leitura, para vocês, são textos um pouco mais compridos, mas eu também vou ler aqui com vocês, para vocês entenderem certinho. A gente está enviando um material de apoio com um glossário das palavras mais difíceis e explicando como fazer as atividades uma por uma, tá? Então, as atividades vão ser, sim, sempre uns textos um pouco mais longos, para vocês treinarem um pouco da leitura. E as atividades é sempre uma ou duas questões toda semana, com base no texto que a gente leu, tá? Então, é interpretação de texto, tá? As respostas estão no texto, é uma coisa bem simples, é só a gente prestar bastante atenção que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá, segunda semana. O tema da semana é micro-organismos, as bactérias, tá? Porque a gente vai falar de vários tipos de micro-organismos. Então, da segunda semana vai ser especificamente das bactérias. O texto o título do texto, as bactérias podem trazer benefícios. A gente já falou sobre a questão das bactérias trazerem benefícios faz muito tempo, bem quando começou a pandemia, e a gente vai trazer de novo essa temática para discutir com vocês, tá? Então, vamos lá. O texto diz assim, no primeiro parágrafo, tá? A maioria das bactérias não são danosas. O que é danosas? Elas não causam dano, elas não são prejudiciais, ok? Há outros organismos e muitas delas trazem benefícios aos seres vivos. Existem bactérias que habitam o intestino de animais e auxiliam na digestão do alimento, por exemplo. Diversas bactérias habitam o solo e tornam mais rico em nutrientes, facilitando o crescimento das plantas. Outras participam do processo de decomposição da matéria orgânica. Então, as bactérias elas estão sempre presentes no ciclo da vida, ok? Independente de onde elas fazem o trabalho delas. Segundo parágrafo. As bactérias também podem ser úteis ao ser humano de diversas formas. Elas ajudam o corpo humano a se defender de bactérias causadoras de doença, por exemplo. Terceiro parágrafo. No intestino humano, vivem muitos tipos de bactérias que fazem parte do processo de digestão. Elas produzem vitaminas e evitam que aumente o número de bactérias causadoras de doenças. Alimentação saudável, rica em frutas e hortaliças. O que são hortaliças, gente? É verdura, legume, ok? Beneficia as bactérias que atuam em nosso intestino. Outro papel importante das bactérias é na produção de alguns alimentos, por isso que tem essa imagem aqui, ó, dos queijos. Como o queijo, o iogurte e o vinagre. Até a produção de alguns remédios é feito com o uso de bactérias, ok? Então aqui, ó, a gente tem aqui vários tipos de queijo e eles são, né, produzidos a partir também de bactérias. Aqui também tem alguns
tem o cacau, né, que vira chocolate. A gente vai falar um pouquinho disso. Aqui, ó, diz o seguinte: a ação das bactérias no leite é fundamental para a produção dos mais diversos tipos de queijo. E aqui embaixo está escrito que de diferentes tipos de micro-organismos são utilizados na produção do chocolate derivado do cacau. As bactérias são responsáveis pelo processo que dá o sabor característico ao chocolate, tá bom? Ok? Então, o texto é esse, tá vendo? É um texto um pouquinho compridinho, mas nada assim tão... Meu Deus, que grande! Não é. Mas é para vocês também fomentarem leitura, tá? E aí, são duas questões, ó. Questão 1. Cite 2 alimentos que são produzidos pela ação das bactérias. Ó, aqui nas figuras tem 2, tá? Mas aqui no texto a gente viu que tem mais, né? A gente deu mais de 3 exemplos aí. Então, tá, ó. Mamão com açúcar, que nem diz minha mãe, para fazer. Questão 2. Na produção do chocolate, em qual processo as bactérias são responsáveis? Tá? Ó, então aqui, ó, essa questão tá aqui nesse parágrafozinho final que fala do chocolate, tá? Então, quando as bactérias, elas são responsáveis por uma coisa muito específica na produção de chocolate, o que que é? Acabei de ler, tá super fácil de fazer, tá? E aí você vai escrever com as suas palavras de acordo com o que tá no texto, tá bom? É isso. Gente, e aí a questão 3, né, tá dizendo que cite 2 casos em que as bactérias são benéficas aos seres humanos. Aqui no texto a gente falou vários, tá? Mas aí você cita 2, tá bom? De exemplos de que a bactéria ela é benéfica para a nossa vida, né? Para funcionar o intestino, enfim, para as coisas todas que a gente leu aqui, tá bom? E é isso, gente. Aqui já começa a terceira semana, a gente vai falar de outro assunto. Então eu volto no próximo vídeo para falar sobre isso com vocês, tá bom? Beijo, fiquem em casa, se cuidem, até a nossa próxima aula.